Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É um prazer tê-los aqui nesse meu novo canal. O meu nome é Diego Elias, mas vocês podem me chamar de Elial, já que Elial é a pronúncia original desse nome na língua hebraica, de onde ele vem. Portanto, assim eu escolhi o nome do canal D. Elial. D do meu nome Diego e Elial do meu segundo nome, que é Elias. Então eu coloquei a pronúncia hebraica dele. Bem, gente, eu criei esse canal nesse ano de 2022 para dar início a esse trabalho muito importante na minha vida. O meu intuito nesse canal é repassar para vocês que vão me assistir um conhecimento muito especial, verdadeiro e principalmente abençoado. O conhecimento da palavra de Deus e vários ensinamentos dentro da palavra. Eu quero ao máximo trazer até vocês os conhecimentos dados pelo nosso Criador, o Altíssimo. Já faz algum tempo que eu estudo a Bíblia e vários conhecimentos que todo cristão deveria saber. Mas eu quero deixar uma coisa clara para todos vocês. Eu não faço parte de nenhuma religião. Não sou afiliado a nenhuma delas até o então momento. Eu sou um cristão estudioso da palavra que há muito tempo desejava em meu coração ter um trabalho mais ou menos dessa forma que eu estou fazendo com esse canal, transmitindo conhecimentos através da internet. E que assim eu possa levar às várias pessoas que futuramente vão me assistir todos os conhecimentos adquiridos nesse tempo de estudo. E claro que sempre estudo mais, pois nunca vamos saber de tudo absolutamente. Nós sempre vamos ser aprendizes. Bem, como sabemos, a Bíblia é um livro bastante interpretativo. Ou seja, vários assuntos às vezes causam polêmicas na hora de interpretações, que uns pensam de uma forma e outros pensam de outra forma. E aí, em muitos casos, fica aquela coisa, é pecado, não é pecado e por aí vai. Portanto, ao longo dessa nossa caminhada, vários temas e assuntos serão transmitidos aqui nesse canal. Mas eu quero começar com um assunto mais importante de todos, que é saber pronunciar o nome do nosso Criador, o nosso Pai Celestial, e consequentemente também o nome do Filho, o Messias. Bem, pessoal, sabemos que Deus não é nome próprio, e sim um título. Do mesmo modo, também são títulos Pai, o Eterno, o Altíssimo e até mesmo o Senhor. Existem vários modos que as pessoas usam para se referir a Deus ou ao Criador, que aliás, Criador também é um título. Então, como saber o nome de Deus, o nome do Criador? Bem, para quem já pesquisou esse assunto alguma vez na vida, se deparou com uma coisa chamada tetragrama, que são as 4 letras hebraicas que formam o nome do Pai Eterno. E são elas Yud, He, Vav, He. E geralmente essas letras são repassadas para nós como sendo YHWH. Existem vários pastores ou líderes religiosos que conhecem o tetragrama, mas eles costumam afirmar que esse tetragrama é impronunciável, portanto, realmente não tem como pronunciar esse YHWH. Isso porque essa pronúncia é realmente errada, não é YHWH. Eu vou lhes mostrar como se fala o nome do Eterno corretamente. Geralmente, quando as pessoas pesquisam, acham que a pronúncia desse nome é Yahweh, mas é uma pronúncia também errada. Então, dizer que a pronúncia é Yahweh ou dizer que é impronunciável porque não tem como falar YHWH, né? Porque só tem consoantes e não tem vogal, né? Falar essas duas coisas é errado, porque esse nome
tem sim pronúncia. Então nesse momento eu vou ensinar para vocês como se fala corretamente o nome do Pai e o nome do Filho, que são Iau e Iausha. A primeira coisa que vocês precisam saber para começar a compreender isso está lá em Êxodo 3:13, que diz o seguinte: O Elohim de vossos avós enviou-me a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome, o que eu lhes direi. Então Elohim disse a Moisés: assim tu dirás aos filhos de Israel. Então, como Moisés iria falar YHWH? Não tem como Moisés falar isso. Esse nome é impronunciável em qualquer língua. Por isso que falar que o nome é impronunciável é uma mentira, pois o próprio Criador revelou a Moisés o nome dele para que ele se apresentasse ao povo com esse nome. Portanto, o nome correto é Iau, Elohim de Israel. Pessoal, YHWH, como está aparecendo aí na tela de vocês, são apenas as primeiras letras da transliteração desse nome. Pessoal, logo mais à frente nesse vídeo eu vou explicar melhor o que é transliteração. Para quem não entende o que é a transliteração, um pouco mais para frente do vídeo eu vou explicar o conceito de transliteração, tá bom? Agora eu vou dar outro exemplo bíblico que nos confirma o nome do Eterno, Iau. Quando o nosso Messias estava na cruz, ele falou uma frase bem famosa que muitos de vocês devem conhecer, que é Eli, Eli, lama sabachthani, que no pé da palavra no hebraico significa meu, por que me desamparaste? O interessante disso é que muitos que estavam ali testemunhando a crucificação afirmaram que o nosso Messias clamava por Elias. E o nome de Elias no hebraico é Eliau. Então prestem muito bem atenção. Se você conferir agora a sua Bíblia em Mateus 27:46, verá que lá diz as palavras Eli, Eli, que lá vai estar escrito meu Deus, meu Deus. Mas aí eu te pergunto, onde está a palavra Deus escrita aqui em hebraico? Pois na Bíblia hebraica está claro que Eli, Eli se escreve dessa forma, mas na tradução mostra que o significado de Eli em hebraico é para mim, ou seja, meu. Uma conclusão final disso é que a frase correta que o nosso Messias falou na cruz foi Eli, Iau, lama sabachthani, que significa meu Iau, por que me desamparastes? Por isso que alguns que ali estavam ouvindo isso disseram que ele clamava por Eliau, ou seja, Elias. Então percebam bem que a pronúncia Eliau é facilmente confundida com Eliau, por isso que eles afirmaram isso. Outro exemplo muito interessante está em uma palavra que usamos bastante, e é aleluia. Bem, essa palavra vem do hebraico. Ela aparece 24 vezes no livro de Salmos e 4 vezes no livro de Apocalipse. Ela é a junção de duas palavras hebraicas. Uma delas é alelu, que significa louvem ou adorem, e Iá, que é parte do tetragrama, o nome do Eterno. E, portanto, juntando as duas fica aleluia, que significa louvem a Iau, adorem a Iau. Bem, aí na tela estão vários nomes de personagens bíblicos em modo geral. Eu destaquei ali o nome número 12, Elias, que é o meu nome, né? Eu tenho esse sobrenome. E em hebraico se lê Eliau ou Aliau, que significa meu criador é Iau.
O nome número 28, lá embaixo, no canto inferior esquerdo da sua tela, está o nome Josué, que tem duas pronúncias possíveis, que uma pode ser Yahusha, igual ao nome do Messias, ou pode ser Yahushua. Ambos significam Yah salva ou salvação de Yah. No número 29, no canto superior direito da sua tela, não tem necessariamente um nome próprio, mas está escrito judeus, que no hebraico são os Yahudim, que significa povo de Yah. E aí, de uma maneira totalmente explícita na sua tela, um tamanho maior, está o nome, os nomes do pai e do filho, nas letras hebraicas, Yah e Yahusha. Bem, dito isso, como eu também falei anteriormente, eu falei que os judeus utilizam o nome do Eterno no nome dos seus filhos até os dias de hoje. Eu vou lhes dar um exemplo de uma pessoa influente dos dias atuais em Israel. Essa pessoa é o primeiro-ministro, que se vocês pesquisarem, vocês vão ler o nome que eu vou pronunciar agora de forma incorreta, mas é o que vai aparecer para vocês, que é Benjamin Netanyahu. Mas o nome correto dele não se pronuncia dessa forma. Agora eu vou pronunciar ele da forma correta. O nome do primeiro-ministro de Israel, da forma correta em hebraico, é Benjamin Netanyahu, que significa filho da mão direita enviado de Yah. A pronúncia não é Benjamin, a pronúncia correta é Benjamin, pois lembre-se que até os dias de hoje não existe a letra J no hebraico, tá? O J simplesmente não existe. No lugar do J, eles utilizam geralmente o Y, não tem J lá, tá bom? Então prestem bem atenção. Fora de Israel, o nome do primeiro-ministro é pronunciado Benjamin Netanyahu, mas dentro de Israel, o nome é pronunciado Benjamin Netanyahu. Confira. Fora. Dentro. Mesmo com essa loucura totalmente errada de pronunciar nomes modificados, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, quase que pronunciou o nome do primeiro-ministro de Israel de forma correta. A diferença é que ele não falou o Benjamin, ele falou Benjamin, com J, do jeito que a gente fala no português. Mas o sobrenome ele pronunciou da forma correta. Vou deixar o vídeo aí rapidinho para vocês verem. Prezado amigo Benjamin Netanyahu. Prezado amigo Benjamin Netanyahu. Pois bem, agora chegou o momento de eu explicar em poucas palavras o que significa transliteração, que eu falei anteriormente nesse vídeo. Vocês sabem a diferença de transliteração para tradução? Bom, tradução é a conversão de uma palavra de um idioma para o outro, e transliteração é a conversão de um sistema de escrita para outro sistema de escrita. Sendo assim, é correto afirmar que a tradução ela pode ser usada em todo o tipo de palavra, exceto nomes pessoais. Nomes pessoais nós não traduzimos, nós transliteramos, porque assim, no ato de transliteração, se translitera letra por letra. Quando se translitera uma palavra, o objetivo principal é que, após terminar de analisar letra por letra, chegue a uma sonoridade possível de pronúncia. E isso arremete ao que eu falei lá no começo do vídeo, mais uma vez. Não se pode transliterar o tetragrama sagrado com YHWH, porque não tem uma sonoridade de pronúncia. Por isso, o correto, como eu já lhes mostrei, é Yah. Bem,
Sabendo disso, eu devo mostrar a vocês algo irônico, mas que ao mesmo tempo é bem revoltante. Bem, eu vou lhes dar um exemplo do apóstolo Pedro. Por exemplo, lá na língua inglesa, geralmente, lá nos Estados Unidos, Pedro se chama Peter ou Peter. Sim, igual aquele personagem do Homem-Aranha, o famoso Peter Parker. Agora veja só, por que Pedro lá é Peter, mas aqui no Brasil o personagem continua sendo chamado de Peter? No caso, Peter Parker. Não deveria ser Pedro Parker? Viu só como é erradíssimo traduzir nomes? Olha só a confusão que esse negócio dá. Agora, vê a loucura disso. Imagina que você tem um nome de Pedro e você vai até os Estados Unidos. E chegando lá, ao invés de você se identificar como Pedro, você falar Peter. Sabe o que iria acontecer com você? Bem, provavelmente não seria nada agradável. Certamente você seria preso por falsidade ideológica. Isso é apenas um exemplo simples que eu dou a vocês para que vocês entendam quão errado é traduzir nomes ao invés de transliterar. E por isso fica uma parte dessa revolta que eu referi antes, pois nunca deveriam ter criado mais de 70 ou sei lá quantos nomes para se referir ao Criador e ao seu Filho, sendo que existe somente um. Observa quanto isso tem de desrespeito com o Criador. Nossos nomes para qualquer lugar do mundo que a gente viajar são extremamente respeitados. Onde a gente for, a gente tem o mesmo nome. Onde eu for, eu sou o Diego. Não importa o país, né? Ninguém vai falar de outra maneira. Eles vão falar de outro com o sotaque deles. Mas onde eu for, eu sou o Diego. Agora, com o nome do Criador, pintam e bordam, criando vários e vários e vários nomes que simplesmente não têm significado algum. Nomes totalmente sem nexo. O nome verdadeiro é esse que está mais uma vez em sua tela: Iau e o filho Iausha. Bem, agora eu vou lhes mostrar mais uma outra prova abençoada da verdade, mais uma prova irrefutável que confirma o nome do Messias e que o nome do Messias tem o nome do Pai. Bem, se pegarmos as letras hebraicas que formam o nome de Isaías em hebraico, ou seja, Ishaial, percebemos que as letras são as mesmas do nome do Messias. Observem. A única diferença é que no nome do profeta Isaías existem duas letras Yud. Então, vamos juntá-las. E agora, vamos colocar as letras na ordem correta do nome do Messias e vejam só o resultado. Pois bem, muitos cristãos por aí costumam achar que o nome do Messias em hebraico é Yeshua, mas essa pronúncia está totalmente errada, porque foram os fariseus que criaram esse nome e deram esse nome ao Messias e colocaram esse nome na placa da cruz. Agora eu vou deixar um pequeno vídeo, um pequeno trecho de um judeu explicando o significado do nome Yeshua. Yeshu são letras Yud, Shin e Vav. Essas letras, elas querem dizer o seguinte: Yud quer dizer Imar, Shin quer dizer Shemo, Vav significa Vezichro. A tradução é Yud Imar, que seja apagado, Shin, Shemo, o seu nome, Vezichro, e a sua lembrança. Aqueles que usam o Ain no final, formando a palavra Yeshua, o Ain quer dizer Olamim, para todo sempre. Esta é a explicação do nome. Bem, como vocês puderam ver no vídeo, eles tentaram corromper o nome de Jesus de qualquer maneira. Portanto, nunca mais pronunciem Yeshua,
porque esse nome é errado. E o significado vocês já viram. E vou repetir para vocês. Pois bem, e eu vou repetir o significado de Yeshua mais uma vez. Que seja apagado o seu nome e a sua lembrança para sempre. Foi isso que eles tentaram introduzir no nome do nosso Messias e tiraram o nome do pai, Yal, do seu nome e colocaram Yeshua, que significa isso. Então, mais uma vez, repito, nunca mais falem Yeshua. Bem, como vocês sabem, os judeus atuais não acreditam no nosso Messias. Eles acham que o Messias ainda vai chegar. Por isso que eles estão se lixando pro nome do Messias e pintaram e bordaram com esse nome. Bem, eu sei que muitos líderes religiosos por aí vão falar que o nome não tem importância e blá, e blá, e blá, e muito mimimi. Mas eu pergunto, se o nome não tem importância, por que o Criador não deixou que Maria escolhesse o nome da criança? E sim, ele mandou um mensageiro ou um anjo e colocou o nome específico. Então, vamos ler um pouco da Bíblia mais uma vez para entender isso. Em Lucas, no capítulo 2, começando no versículo 21, e quando se completaram 8 dias para a Brit Milá do menino, a Brit Milá, para quem não sabe, é a circuncisão, seu nome foi chamado Yahusha. Tá vendo ali as letras? E foi assim chamado pelo Malak Celestial. Malak Celestial é anjo, tá bom? Mensageiro, anjo significa mensageiro. Antes que ele fosse concebido no ventre. O próprio anjo que informou a Maria sobre a gravidez já tinha dito a ela como deveria se chamar a criança, porque foi o próprio pai, Yahweh, que escolheu o nome do filho. Então, novamente eu pergunto a quem acha que o nome não tem importância: será mesmo que o nome não tem importância? Pois bem, além disso, eu vou explicar o significado do nome Yahusha, que é o nome verdadeiro do nosso Messias. Yahusha é a junção de Yal, que é a parte do nome do pai, do tetragrama, e Shah, que em hebraico significa salvação. Portanto, Yahusha significa salvação de Yal, ou Yal salva. Portanto, isso significa que Yal salva através do Filho, que morreu por nós na cruz. E isso dá claro significado ao seu nome. Uma outra coisa muito interessante que o nosso Messias deixou em seu livro, que é a oração do Pai Nosso. Sim, a oração que o nosso Messias ensinou. Vê que interessante o que tem na oração. Como é que nós usamos essas palavras? Geralmente dessa forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Aí eu pergunto, como se pode santificar o nome do Pai sem pronunciá-lo? Então, não seria mais correto essa oração dessa seguinte forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, Yahweh. Pois assim, provavelmente foi a forma que o nosso Messias ensinou. Bom, pessoal, talvez muitos de vocês devem estar se perguntando uma coisa ainda. Por que que os judeus escondem o nome do Criador e, consequentemente, isso acabou afetando o nome do Filho, que não foi repassado da forma original hebraica para nós. Mas a explicação é simples, confira. Os hebreus e judeus sempre ocultaram o verdadeiro nome por 3 motivos. O primeiro motivo foi para identificar quem era hebreu de verdade, porque só eles conheciam esse, entre aspas, código. Segundo, para evitar que os gentios, ou seja, nós, desrespeitem ou blasfemem contra este nome. Reparem que
a palavra nome também está escrita com letras maiúsculas, porque quando falamos do o nome do Altíssimo, ele deve ter total respeito. Portanto, escrevam até a palavra nome com todas as letras maiúsculas. O terceiro motivo é que os hebreus e os judeus não querem que o nome do Criador seja misturado no meio dos diversos nomes de deuses pagãos que existem no mundo. Mas, embora dito isso, o próprio Criador faz questão que o seu nome seja revelado nos últimos tempos, mesmo que os judeus tentem nos esconder por causa dos motivos que eu lhe mostrei agora. Agora eu vou deixar alguns pequenos trechos de hebreus ou judeus, como vocês preferirem falar, pronunciando o nome do Criador, Yahweh. אבא, זה בא אלינו! יואו! זה אלינו! יואו, שלום! אחי, זה בא אלינו, זה בא אלינו! זה בא אלינו! וואי, אחי, זה לא טוב. וואי, פספס. וואו, 3, 2, 3, 4. מה זה? אחי, נופל עלינו, יא אבא! נופל עלינו! יואו! תסתכלו, אהרון, אימא'לה, וואי, זה נפל ממש פה, ליד העסק שלי. תביאו לו מים, תביאו לו מים. כן, כן, תביאו לו מים. יוכי, התיק שלי, רוצי מהר, יוכי. יואו. Irmial, porque ele disse assim, eu tenho prazer em ser chamado pelo seu nome. Então o nome dele é Irmial. ירמיהו למד וו. ירמיהו באמצעות ירמיהו. ירמיהו. ישעיהו, שליח אלוהים. ישעיהו, פרקים א', ו' וט'. קורא את הפסוק הראשון של הנביא ישעיהו הזה, הריאל פוליטי, ואני קורא את חזון ישעיהו. בימי ישעיהו. ישעיהו Foi achado o selo do rei Ezequias falando Nehisquial. Na arqueologia, vários nomes mostrando o nome. Saying very clearly in ancient Hebrew, Lechizkiyahu, Lechizkiyahu, Lechizkiyahu. Este nome sagrado é encontrado em diversos achados arqueológicos relacionados ao povo de Israel. E até hoje é pronunciado assim na Terra Santa. Joaquim, do hebraico Yalquim, significa Yao elevou. O primeiro som dito por um ser humano, a raiz da fala humana, se pronuncia Yao.
מתתיהו וחמשת בניו יוצאים כל מתתיהו. שידור ישיר, קבר מתתיהו בן יוחנן. אליהו, מלכים א', פרק י"ז. אליהו עולה לשמיים. אליהו הנביא. שהנביאים אליהו ואלישע. אליהו. מיהו אליהו? Eliyahu Hanavi. E os profetas assim anunciaram. Então veja bem o que está acontecendo nesses últimos dias. Ele está revelando o seu nome para nós. E nós não podemos desprezar estas informações. E vem os caras aí agora, não, o nome é Yahuwah. Não, o nome é Yahu. Você é mais inteligente que eles lá? Você quer saber mais do que o povo do Eterno, que o Eterno entregou a Escritura na mão deles. Aquele povo ali, eles têm tanta reverência com o nome do Eterno, que quando os escribas estavam traduzindo, copiando um pergaminho novo, que aquele pergaminho antigo ia ficando velho e tinha que copiar o novo, eles tinham que traduzir letra por letra para não errar, porque lá diz que poderia mudar o destino da humanidade se eles errassem ali. Então, quando eles estavam traduzindo ali os escribas fiéis ali, o que eles fizeram? Eles, quando chegaram no nome do Eterno, eles tomavam banho para escrever o nome do Eterno. Eles iam copiando de um pergaminho para o outro. Quando chegaram no nome do Eterno, eles iam lá, tomavam banho para poder escrever o nome do Eterno, tamanha a reverência que eles têm com o nome do Eterno. E aí o que eles faziam? Eles diziam assim, ó, pena, você mais nunca vai escrever o nome de uma pessoa, porque você ousou escrever o nome do Todo-Poderoso. E qual é o nome que eles pronunciam lá hoje, Romilson? Yau. Bem, pessoal, agora para finalizar esse vídeo, eu quero lhe mostrar uma coisa muito importante. Confiram aí a Bíblia de vocês, tá? Eu tô com a minha aqui do lado, tá? Olhem aí os Salmos 148 e vejam só o que ele vai dizer. Louvai ao Criador desde os céus, louvai-os nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvai-o o sol e a lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Criador, pois mandou, e logo foram criados. E os confirmou eternamente, e lhe deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Criador desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que executa sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Criador, pois só o seu nome é exaltado, sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Então, louvai ao Criador. Então, reparem bem. Prestaram bem atenção nessa leitura? Vocês podem voltar ao vídeo e tentar ler de novo, para que entre bem na sua cabeça. Agora, vejam só. Tudo que foi lido aí e mostrado na tela de vocês é fielmente obedecido até os dias de hoje. A gente nem percebe, mas eu estou aqui para ajudar um pouco a vocês a perceberem isso. Então olhem só os animais da terra pronunciando o nome do Criador, Yau.
Bem, pessoal, maravilhoso, né? Os animais bem fofinhos aí, os gatos, gosto muito de gatos. O cachorrinho ali também falando. O leão, né? O leão da tribo de Yalda, né? De Judá, né? Todos os animais aí, eu coloquei só um pequeno trecho dos animais falando o nome, né? Pronunciando. Então, os animais respeitam o nome do Criador, igual está descrito em Salmos. Gente, o nosso Criador é tão maravilhoso que ele deixou em nosso DNA a marca dele, o nome dele. Vejam só esse pequeno trecho aí. Da Sociedade Brasileira do Design Inteligente considera o DNA o mais avançado código de que se tem notícia. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. Sim, o resultado é esse. As letras do tetragrama sagrado do nome do nosso Criador. Vejam aí na sua tela essa tabela e essas são as letras hebraicas citadas do tetragrama. E a sequência de números 10, 5, 6, 5 correspondem justamente às letras do nome do Eterno, do nosso Pai Criador dos céus e da terra. Yau. Pois é assim que se lê, como eu ensinei ao longo desse vídeo. Então vejam como o nosso Criador é maravilhoso. Ele deixou a sua marca em nosso DNA. Bem, perto de finalizar esse vídeo, eu ainda vou deixar mais umas coisas para que vocês possam analisar nas suas bíblias as veracidades de tudo que eu falei. Vamos começar por Números, capítulo 6, tá aqui na minha tela, deixa eu marcar aqui. Versículo 27, que eu já mostrei anteriormente nesse vídeo. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O segundo, eu estou olhando aqui na minha tela, vocês vão colocar em Jeremias 15:17. Que ele diz: eu me chamo pelo nome do Criador. E como é que é o nome de Jeremias no hebraico que eu ensinei? Irmial. Terceiro, vocês vão colocar aí Daniel 9:19. A cidade e o povo de Israel são chamados pelo seu santo nome. A cidade Jerusalém, que em hebraico se escreve Yal-Shalan. E o povo é Yaldim, como eu já mostrei anteriormente. Então, olhem o nome do Pai, tanto na cidade, quanto para se referir ao seu povo. O próximo, vocês vão olhar aí em 1 Reis 11:36, que diz: o Criador escolheu a cidade santa para ali pôr o seu nome, repetindo como é o nome de Jerusalém em hebraico, Yal-Shalan. Tem o nome do Pai, tem o nome do Filho na mesma cidade. Outro para vocês olharem aí é o Êxodo 23:21, que diz: guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Isso está se referindo ao Messias, que é Yahshua. E o nome do Criador, Yal, está no nome Yahshua. E por último, confiram Hebreus 1:4, que diz: o Filho herdou o nome do Pai. Então, repetindo, como é o nome do Messias? Yahshua.
E como é o nome do pai? Yao. Então o filho herdou o nome do pai. Bom pessoal, esse vídeo ele vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido todos os ensinamentos que eu passei aqui, tá bom? Se tiverem alguma dúvida pessoal, vejam, revejam quantas vezes forem necessárias esse vídeo e prestem bem atenção em cada coisa dita. Foquem e prestem bem atenção mesmo, tá? E vocês vão perceber a verdade em tudo que aqui foi dito. Mas o mais importante é que o próprio Criador confirme para vocês esse nome, assim como ele fez comigo. Então pessoal, eu quero que cada um de vocês tenham essa mesma experiência. Lembrem-se, o Criador não é homem para que minta. Então, se o próprio Criador confirma, é verdade. Ele não é homem para que minta. Pessoal, nesse vídeo eu quero deixar claro que eu usei algumas imagens e conteúdos de outros canais. Um deles é o canal iCriativa e o outro é o canal A Última Hora, tá bom? O link de ambos os canais eu vou deixar embaixo na descrição como uma forma de crédito, né? Afinal eu utilizei algumas partes do conteúdo deles para facilitar, né? Então pessoal, eu peço que vocês se inscrevam aí no canal, ativem o sininho que é muito importante, divulguem esse vídeo para todos, que é muito importante que todos vocês aprendam como se pronuncia o nome do Criador. Então, por favor, mais uma vez se inscrevam aí no canal, deixem o sininho ativo que vocês vão receber notificações de quando eu postar novos vídeos, e em breve eu já vou gravar novos vídeos. Vai ter vários vídeos sobre diversos assuntos bíblicos e vamos aprender muito mais, tá certo? Então eu fico por aqui, fiquem na paz de Yao, o nosso Criador, e de Yahusha, nosso Messias. Tchau!